Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Célia, este é o Espaço Passarinhar e essa é mais uma daquelas nossas conversas. Nós temos essas conversas diárias para nos ajudar a pensar sobre algumas questões relacionadas à infância, à aprendizagem, às crianças, aos adolescentes, a todo esse universo escolar ou de aprendizagem, né? Não aprendemos só na escola, aprendemos para a vida. E é muito importante quando nós descobrimos isso, né? Então eu queria hoje falar com vocês sobre o que todo pai, toda mãe, todo professor deve procurar saber, né? Então o recadinho é esse hoje. As crianças não podem ser expostas à violência explícita. E o que infelizmente nós estamos vendo hoje, né? Crianças expostas à violência explícita, o que é altamente prejudicial à sua formação. A gente sabe disso, né? Portanto, deixar as crianças assistirem filmes e séries violentas é expor essas crianças a pensamentos e comportamentos graves. Portanto, é muito grave essa exposição, sim. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem sobre uma série, eu nem sei pronunciar o nome da série, eu também não acompanhei essa série, não posso afirmar, né? Porque também não vi, não assisti. Mas o que sei e o que eu tenho visto são exposição aos joguinhos nos celulares, né? Meninos 16, meninas 16, 17 anos com aqueles joguinhos altamente violentos. Isso me preocupa muito. Eu tenho muita preocupação em relação a isso, de verdade, né? Mas o que é que nós podemos fazer? Como que nós podemos falar sobre isso? Deixa eu esperar um pouquinho o carro do som passar. Então veja, o que nós podemos falar sobre isso? Eu acho que a primeira coisa é calma, né? Calma. Eu acho que uma boa conversa, eu acho que sentar-se, conversar, explicar com amor, com serenidade, com carinho. Infelizmente, nós temos visto exemplos péssimos, né, nesse país, inclusive de pessoas que não poderiam e não deveriam fazê-lo, mas fazem, né? Que é a exposição às armas, às coisas que não são tão legais assim. E alguns acham que isso é mimimi, conversas, eu já ouvi muito isso, mas isso é mimimi, né? Nós assistimos Hulk, Rambo, etc e tal. É diferente, é muito diferente. Então essa exposição para uma criança ainda em formação, para uma adolescente ainda em formação, é muito grave, de verdade, é muito grave. Então nós precisamos falar sobre isso, refletir sobre isso. As crianças, os adolescentes em geral, eles não têm condições ainda emocionais para ver determinadas coisas. Mas também não é proibir, mas nós estamos diante de um momento, de uma sociedade extremamente... Eu não sei nem a que palavra usar nesse momento, mas assim, com muitas questões a se pensar. Mas uma delas, eu acredito, seja uma crise de valores muito grande, talvez. Daí você vai falar, enfim, você ouve de tudo, né? Tudo é mimimi, tudo é isso, tudo pode, né? Nós estamos vivenciando uma crise de fato, né? Uma crise de valores que são muito importantes para o nosso crescimento emocional, para o nosso crescimento, enfim, da estrutura de um ser humano, a estrutura de uma sociedade. É importante nós falarmos e pensarmos sobre essas coisas, não acharmos que tudo é mimimi. Nós também vimos, e eu vejo com muita tristeza às vezes, a adultização de crianças. Criança é criança, criança não é adulto, criança é criança. E eu já falei até em outros vídeos, né?
a questão dos jogos violentos, a questão das brincadeiras violentas, questão de crianças que namoram, né? Que alguns pais até brincam, né? Então, crianças não namoram, crianças não se vestem como adultos. Eu tenho visto mini adultos por aí. Parece bonitinho, não é? Mas tem consequências muito sérias. Então, nós precisamos falar sobre isso, sobre essas consequências e até preveni-las. Então, esse recadinho é para pais, para professores, para nós pensarmos sobre isso. Nós não podemos normatizar, né? Ou normalizar a violência. Achar que a violência, ela é bonita. A criança por si só é pura. A criança tem uma pureza, uma beleza. Ela tem uma coisa linda, maravilhosa dentro dela. E se nós, enquanto adultos, não soubermos, não conseguirmos conversar, né, conversar com amor, indicar caminhos, explicar, nós infelizmente vamos ter muitos desafios pela frente. Então, esse vídeo não é para assustar, não é para nada, não é só para um alerta mesmo. Nós precisamos falar sobre isso, é importante nós falarmos sim sobre isso. Sobre séries e filmes violentos. E muitos falam que é mimimi, que comecem isso, que pai que educa, que pai que é isso e aquilo, mas nós estamos perdendo o controle de algumas situações e não podemos. Na verdade, não podemos perder esse controle. Nós temos que nos agarrarmos, nós confiarmos, enfim, para quem é cristão ou para quem tem uma base, uma fé, ou acredita em algo, ou não acredita, acredita nas leis do universo, enfim, qualquer coisa. Nós precisamos nos prender a isso, falarmos sobre isso, porque senão nós vamos ter consequências muito sérias e muito graves. É muito importante falarmos sobre isso. Então, assim, eu sempre gosto de trazer esses vídeos como um apoio, como uma forma de alerta, mas é importante nós falarmos sobre isso. A não adultização das crianças. As crianças por si só são puras, elas são lindas, né? O próprio Jesus, né? Como eu digo sempre para quem é cristão, ele disse: deixai vir a mim as crianças, né? Então, que as crianças tenham essa pureza, essa beleza, e ela não precisa, não é necessário que ela fique exposta a jogos, a filmes e a séries violentos. Eu espero poder ajudar de verdade poder ajudar, poder contribuir com a formação e que esse espaço e que a minha fala possa de alguma forma contribuir com cada um de vocês. Fica aqui o meu carinho. Eu tenho mais vídeos aqui no YouTube, Espaço Passarinhar, Professora Célia. Se vocês quiserem e puderem, deem uma olhadinha, assistam, se puderem compartilhem. É muito importante nós disseminarmos coisas boas, né? Falarmos de coisas positivas em um mundo que está disseminando e normalizando a violência. Então fiquem com esse som, o som dos passarinhos aqui. É muito importante nós pensarmos sobre isso. Um grande abraço, meu carinho sempre. Se puderem, assistam os outros vídeos. Eles estão disponibilizados aqui no YouTube. Também tem um Instagram, que é Espaço Passarinhar. Lá eu também compartilho algumas coisas que nós fazemos. E um grande abraço. Meu carinho sempre, sempre, sempre.